Predição é pra mim um dos poderes mais interessantes que um personagem pode ter, já que assim tem mais opções de escrita e dá pra colocar camadas a mais por conta do medo ou arrogância, dependendo da visão do autor. E hoje o tema do vídeo é sobre alguns personagens que têm a capacidade de ver o futuro. Bill Cipher de Gravity Falls. Bill é, sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais poderosos das animações, tanto que só foi vencido por um truque safado do James Pines, os velhos e não as crianças. Mas dentre as inúmeras habilidades do triângulo de um olho, uma que fica mais escanteio é de prever o futuro. Bill é um ser quase onisciente, isso permite ver passado e futuro, como por exemplo, a destruição do robô do Gideon, tal como sua prisão, além de poder usar seu corpo como uma espécie de projetor mostrando eventos do passado e do presente. Outra ocasião que demonstrou suas habilidades foi quando disse a Ford a causa da sua morte e a idade exata de quando isso acontece. Mas é claro, não é correto afirmar que Bill é capaz de ver o futuro, mas sim ler as possibilidades e possíveis cenários, tanto da dimensão que vimos e as outras. O nome disso é precognição, é como se ele usasse um calendoscópio de probabilidades temporais. Garnet de Steve Universo. O Steve Universo e a Jean são padronizadas, por isso cada uma tem uma habilidade diferente e única, porém toda Jean da mesma linha tem a mesma capacidade, por isso o Steve Universo não existe uma Jean com poder de predição, mas sim várias. Entretanto, as mais famosas são Sapphire e Garnet, só que como a segunda tem um foco muito maior na série, parece mais justo falar dela, ainda mais se levar em conta que de certa forma elas são a mesma pessoa. Assim como o Bill, Garnet vê as possibilidades, por isso é capaz de enxergar diversos futuros e probabilidades diversas com seu terceiro olho, embora dentre eles há futuros ridículos, como pensar das mortes de Steven por objetos normais. Garnet usa seus poderes de forma consciente, ou seja, suas visões acontecem por vontade própria e levam um tempo para analisar tudo. Por isso, durante esse tempo, alguém poderia interferir, como mostrado no episódio Ataque de Mármore, onde a intromissão de Steven arruinou seu plano de aprender sobre a peridote. Essa Jean vê várias possibilidades e deve usar seu discernimento para analisar tudo minuciosamente e decidir quais futuros são mais prováveis e quais são descartáveis. A viseira da Garnet não é apenas por estética, mas também ajuda a enxergar as probabilidades com mais clareza e ter mais concentração. Entretanto, serve apenas como um amplificador, já que, como mostrado em Reunidos, ela não precisa da viseira para usar seus poderes. Para finalizar essa personagem, uma curiosidade interessante é que a habilidade de Garnet vem da Saphira, porém seus poderes funcionam de forma diferente, já que por ser extremamente calma e passiva, Saphira só consegue enxergar caminhos onde ela não interfere, mas como Garnet tem a possibilidade da Ruby, isso a faz ver diversos caminhos onde coisas infinitas podem acontecer. Fala Macia de Kung Fu Panda 2. A Fala Macia é uma personagem interessante, embora apareça apenas no segundo filme, suas cenas são boas e algumas memoráveis, mas sobre seus poderes, aparentemente ela precisa de um objeto pessoal da pessoa para ler seu destino. A mulher o queima em um braseiro e vê o futuro pela fumaça, porém, seus poderes têm certas limitações. Por exemplo, ela consegue ver o fim, mas não o meio, por isso ela previu a derrota de Shen, mas não o massacre que ele faria na Vila dos Pandas. Caso queira saber mais sobre essa história do Shen e mais da Fala Macia, fiz um vídeo contando a história não só do Pavão, mas também do Talung e do Kai, vou deixar nos cards para assistirem. Bruno de Encanto. Assim como os outros da lista, Bruno tem o poder da precognição. Ele precisa se concentrar para usar os poderes, já que o mesmo existe muito de si mesmo. Então, Bruno realiza uma espécie de ritual que necessita de um espaço amplo e aberto para ver suas visões de forma correta. Ele começa fazendo um círculo na areia e queimando folhas, e por não controlar todo o seu poder, ele pode acabar tendo algumas visões involuntariamente. Além disso, suas habilidades estão ligadas às suas emoções. Se ele estiver assustado, vai ter uma visão negativa, e se estiver sentindo uma emoção forte, tem a chance de desencadear uma visão involuntária. Quando seus poderes entram em ação, a íris dele brilha em um verde esmeralda intenso. O desenho na areia se eleva no ar e assim cria uma cúpula giratória de areia. Nessa cúpula se formam imagens verdes brilhantes que é onde ficam as visões. Entretanto, elas podem não ser claras o suficiente e acabam ficando pro lado da interpretação, e assim criando profecias autorrealizáveis, mas nem sempre eles seguem uma linha cronológica, por isso Bruno precisa se concentrar em imagem específica para que suas visões sejam mais nítidas. Uma coisa interessante das habilidades dele, o que diferencia da maioria dos videntes, é que outra pessoa pode participar entrando no círculo de areia e assistir às visões. Ela pode ajudar o Bruno a se concentrar em partes específicas, e quando finalmente sua visão acaba, é criada uma placa de esmeralda contendo uma imagem de algum detalhe específico da visão. Mesmo que a placa se quebre, a imagem continua lá. Todavia, essa predição pode ter múltiplas possibilidades, então a placa pode mostrar diferentes finais dependendo do ângulo que ela é inclinada. Hugo de Kung Fu Panda.
Oogway, sem sombra de dúvida, é um dos personagens mais fortes de Kung Fu Panda. Ele derrotou inimigos genuinamente fortes, como Tai Lung e General Kai. Ele possui diversas habilidades e uma delas é de ter visões de eventos futuros que têm grandes chances de se tornarem realidades, como por exemplo, no primeiro filme onde ele acertou sobre a fuga de Tai Lung, embora vale ressaltar que o Leopardo só fugiu por causa da visão do Oogway, já que Shifu mandou Zeng até a prisão de Shogun para pedir que aumente a segurança, porém quando estava indo embora, uma das penas cai e assim o auto-intitulado verdadeiro dragão guerreiro foge. Não que ele mereça esse título, mas isso é papo para outro vídeo. Mas enfim, na literatura isso é denominado de paradoxo da predestinação, já que se Shifu não tivesse mandado Zeng para lá, Tai Lung teria apodrecido na prisão de Shogun. Depois de 2 compilados seguidos, finalmente temos um vídeo novo nesse canal. Ele foi sugestão do meu mano Nerd Aleatório. Se tiverem alguma sugestão, deixe nos comentários que talvez vire vídeo aqui no canal. Um agradecimento especial às pessoas que doaram na última live. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mas é isso. Deem um like se gostaram, se inscrevam se quiserem. Obrigado por assistir e tchau.